Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo vai até Porto, em Portugal. Isso mesmo. Nós vamos conversar com Daniele e ela vai mostrar que o conhecimento ajudou muito ela a estar onde ela chegou até hoje, tá bom? Tudo bom, Daniele? Como vai? Oi, Rosane, tudo bem? Obrigada, e você? Tudo jóia, mas me conte então. Tu é da onde aqui do Brasil? Qual parte? Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais, terra maravilhosa. E como é que tu foi parar em Portugal? Como é que foi isso? Olha, a minha saída do Brasil foi primeiramente em 2007 para o país da Bélgica. Eu fiquei Hum, morando 7 anos na Bélgica e, ao sair da Bélgica, eu retornei ao Brasil e tentei me estabilizar no Brasil e não podendo, foi uma opção Portugal. hum. E esse teu período na Bélgica, assim, como é que foi? 7 anos lá. Olha, foi um período, assim, difícil, para ser sincera, mas com muito aprendizado, com muito crescimento. O início é complicado, né? Porque a gente chega sem saber o idioma, uma cultura diferente, adaptação. Então, tive que deixar meu filho no início, vem com uma proposta de trabalho. E o mais complicado, além de ter que deixar a família, o país, os amigos, foi deixar o meu pequeno, que estava com 3 anos, Hum. com a minha E aí, mãe, para tu foi trabalhar. para a Bélgica? Foi assim, vou para a Bélgica. E foi. Foi assim? Não, não foi. Não, na verdade não foi bem assim. Eu tenho um chamado missionário, né? Eu sou missionária, mas foi uma oportunidade, assim, que me surgiu. Eu tinha, assim, promessas de sair do país, de ir para o estrangeiro, mas não era plano meu. E aconteceu uma situação na minha vida que eu não tinha, assim, muita opção no Brasil de trabalho, eu estava à procura de trabalho, não tinha muita opção, e surgiu a oportunidade de trabalhar na Bélgica. E aí eu não tinha muita coragem de ir, e na época, o meu, então, atual marido, que não é mais marido, foi. E aí, então, quando ele foi, eu fiquei, e não pensava em ir, e 3 meses depois, chegou a passagem para mim no meu e-mail, e a proposta de trabalho, e você vem, mas deixa o seu filho, e foi aquela coisa que eu fiquei entre a cruz e a espada. Mas no meu coração eu senti que era Deus me dando uma oportunidade, que eu precisava segurar aquela oportunidade e avançar, apesar do medo que eu tinha, da dificuldade de deixar meu filho. Eu peguei minha mala sem pensar nas minhas emoções, sem olhar para trás. A minha mãe se prontificou a ficar com ele e eu fui para a Tá. Bélgica. Comecei a trabalhar numa casa de família cuidando de gêmeas, fui babá de gêmeas quando eu cheguei. Não sabia nem um A de francês, aliás, falava bonjour. E então comecei a estudar e trabalhar e comecei a me desenrascar em francês. Como assim? Desenrascar, a gente usa muito falar assim, porque eu não falava francês, mas eu comecei a me desenrascar, comecei a entender, comecei a gaguejar, comecei a fazer mímica, sabe? É aquele período, assim, muito complicado. As pessoas riam no início de mim, mas cada pessoa que me fazia uma crítica, eu perguntava, olha, não é assim que fala, então como que eu falo isso? Como que eu falo? E eu estudava com um livro que chama Assimil, que a Vanessa também comentou, né? O Assimil foi meu professor de francês, porque ele tem os diálogos e tem a tradução e os áudios, e eu estudei, e ouvindo e trabalhando, com um ano aproximadamente que eu estava lá, eu já acompanhava pessoas para tentar ajudar as pessoas e fazer traduções, entende? Eu falava, olha, você não fala francês? Eu falo, mas não falava. Eu vou com você para procurar uma casa, um trabalho, porque as pessoas, a primeira coisa, nesse país como a Bélgica, a primeira barreira é realmente o idioma. Tu fazia isso com pessoas que vinham de fora, que queriam se instalar lá? Sim, sim. A partir do momento que eu comecei a me desenrascar e a fazer as coisas para mim, eu já fazia também para os demais, para ajudar um pouco, né? E aí tu ficou logo depois foi teu filho ou tu ficou 7 anos afastada dele? Não, não. Graças a Deus, também foi assim uma bênção poder com um ano que eu estava lá buscar meu filho, porque eu chorava muito no primeiro ano que eu estava lá, eu chorava todos os dias. Porque o meu medo era ele pensar que eu tinha abandonado ele, sabe? E quando eu falava com as mães que estavam lá, elas me viam chorar,
E elas perguntavam, por que você está chorando? Eu falava assim, não, porque meu filho está no Brasil. Ah, o meu também está, já tem 5 anos, já tem 10 anos. Então, aquilo me desesperava ainda mais, sabe? Eu chorava ainda mais, eu pedia a Deus nas madrugadas que eu queria meu filho. E aí, quando tinha 1 ano aproximadamente, uma pessoa me ajudou, e eu fui no Brasil e voltei. As pessoas falaram, olha, você não vai conseguir voltar, porque eu não tinha permissão para ficar, né? Então, era um risco que eu corria de não conseguir voltar. Mas, graças a Deus, fui e voltei com o meu pequeno. Então, com 1 ano, ele foi para a Bélgica comigo aos 4 anos de idade, o Igor. E como é que foi essa adaptação dessa criança lá? Estudou, conseguiu crédito o dia inteiro, levava no trabalho? Olha, no início ele chegou nas férias, uma pessoa me ajudou muito, que foi minha pastora, ela cuidava dele para eu trabalhar, eu não tinha condição de pagar, e ela me ajudava com tudo que ela podia. Em seguida, já começou as aulas, que é no mês de setembro, e graças a Deus é o dia todo, né? Aqui a escola é o dia todo, então ele ficava o dia inteiro na escola, e em seguida já foi se adaptando, criança aprende muito mais rápido, né? O francês dele é muito melhor que o meu, é como se fosse a língua maternal dele, né? Hoje ele tem 19 anos, meu filho. Uhum. E te acompanhou, está em Portugal contigo? Ah, estava, mas agora voltou para a Bélgica. Ah, quer ficar lá, gostou de ficar lá, tu vê Para que legal. ele, a Bélgica é como se fosse a terra dele, né? Ele veio com 4 anos de idade e, e pronto. Depois ele teve um tempo aqui em Portugal, esteve na Bélgica, esteve em Portugal, esteve na Bélgica, então agora ele está assim, entre os dois. Mas eu imagino o crescimento pessoal que tu teve passando por tudo isso. Primeiro, num lugar totalmente desconhecido, sem saber se comunicar, como tu falou, fazendo mímicas, para poder ser entendido. Imagina a agonia que não deve ser, e depois distante do filho, as pessoas te tratavam bem, é um local assim onde o brasileiro é bem-vindo. Depende muito, porque assim, em Bruxelas, é uma coisa que uma das primeiras impressões que eu tive quando eu cheguei é que eu estava na Torre de Babel ali em Bruxelas, porque você escuta idiomas de vários lugares do mundo, tem muitas pessoas estrangeiras, não são só brasileiros, então tem, não sei te falar quantas nacionalidades você escuta ali, tudo ao mesmo tempo. E os belgas mesmo, eles moram mais retirados, assim, nas cidadezinhas do interior, porque o centrão ali de Bruxelas é muito estrangeiro. Então, assim, às vezes eles estão um pouco acostumados a lidar com isso. Tem algumas pessoas que têm uma mentalidade mais aberta e tratam a gente super bem, e poucas pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito com os estrangeiros, mas em Bruxelas eu não me senti muito discriminada, não. Lá tem muitos africanos, às vezes as pessoas pensavam que eu era africana. Eles me perguntavam, de onde da África que você vem? Eu falo, olha, não venho da África, eu gosto muito do povo africano, mas eu sou brasileira. E aí depois, olha, e começamos a fazer amizade e tudo, mas é assim, eu não sei, quando eu vi que tinha bastante gente de todo lugar do mundo, eu fiquei mais aliviada, porque eu tinha uma ideia que eu ia chegar na Bélgica e que eu ia encontrar só gente branca, do olho azul, eu ia falar assim, olha, quando eles me verem, vão me pegar e vão me deportar, porque eu vou ser a única diferente. Eu tinha essa noção, mas quando eu cheguei lá, que eu via, nossa, tem aqui uma diversidade cultural, e eu gosto muito disso, da diversidade cultural, de conhecer gente de todos os lugares do mundo, de poder aprender idiomas, de poder conhecer novas culturas, isso para mim é fascinante. Que bacana. E aí, depois dessa experiência de 7 anos, quanto tempo tu tá em Portugal? Tu já estás aí? Quase 7 anos também. Quase 7 anos, menina! Então, pouco tempo tu ficou aqui no Brasil. Ah, olha, foi assim, nesse período que eu passei na Bélgica, com essas experiências que eu tive, ainda não mencionei, mas eu estudei serviço social, Na e Bélgica. na Bélgica, né, com todas as dificuldades, com a falta do recurso financeiro, com a dificuldade que eu tive com o idioma e a falta de permissão para morar, porque também uma outra barreira também é a dificuldade de legalização. E o que aconteceu? Por que eu saí da Bélgica? Porque eu tentei essa integração social lá, tentei me legalizar lá durante esse período de 7 anos, eu fiz tudo que estava no meu alcance, inclusive a minha filha nasceu lá, porque eu tenho 2 filhos. Então, Uhum. eu tenho uma filha nascida na Bélgica, ela nasceu durante esse período que eu estava estudando também na Bélgica, e foi assim, esse curso foi uma aventura que eu me meti pela fé,
e Deus me abençoou que eu consegui, porque eu não tinha direito de estudar lá pela minha condição ilegal, né? Mas ao final do processo, mas eu pedi permissão para viver lá, mas ao final dos 7 anos que eu estava lá, eu recebi uma ordem para sair do país e o meu processo foi negado. Então, quando o meu processo foi negado, na altura, eu fiquei desolada, né, porque eu não esperava por isso. Muitos conhecidos meus foram legalizados, pessoas até que eu acompanhei para legalização, né, porque eu fazia os processos das pessoas, eu chamava as pessoas. Então, assim, graças a Deus, muitos conseguiram e o meu processo foi recusado. E eu fiquei, assim, muito chateada. Nessa época, a minha vida fez um... Sabe aquilo quando acontece tudo de uma vez, assim, na sua vida? Não sei se você Sei, consegue entender. entendo. Uhum. Aconteceu, assim, um monte uma série de coisas, tudo ao mesmo tempo, e nesse mesmo período eu me separei do meu marido, né, do meu ex-marido, que é o pai dos meus 2 filhos, fiquei casada com ele 15 anos. Então, nessa altura, eu voltei para o Brasil, Uhum. eu estava com a intenção de ficar no Brasil, mas eu tentei legalizar não, fazer a equivalência do meu diploma de serviço social no Brasil, mas as dificuldades foram muito grandes. Eu precisaria voltar a estudar no Brasil, algumas cadeiras, para poder concluir, para ter o direito a ter um número que eu esqueci, o número que se usa no Brasil na profissão. Então, assim, enfim, fiquei 9 meses no Brasil e não consegui sair do lugar. Então, surgiu uma nova oportunidade, que era Portugal, na altura, e foi para resolver aqui uma coisa para o meu ex-marido, que eu vi com a intenção de abrir uma empresa para ele aqui, ajudar ele. Ele estava na esperança que o nosso casamento ainda ia ser reatado, mas eu já não, já tinha decidido que não. Mas eu peguei naquela oportunidade, voltei para Portugal para abrir a empresa para ele, não conhecia ninguém aqui no Porto, onde eu estou, e foi assim, outra aventura. Eu cheguei no sul de Portugal, no Algarve, no sul, lá no final, e vim para Lisboa. Em Lisboa eu tenho uma amiga. A minha amiga disse, fica por aqui e tal, mas eu tinha uma proposta de conhecer uma pessoa aqui no Porto, de fazer um projeto social aqui. Eu falei, não, eu vou lá no Porto para saber como vai funcionar esse projeto. E por aqui fiquei, gostei do Porto, e já fazem, desde 2016 que eu estou aqui, então esse ano de 2023, se não me engano, já está completando por aí uns 7 anos. Olha que maravilha. E como é que nasceu o teu livro? Que tu tem um livro, né? Como é que nasceu É. ele? Então, o livro, eu tinha, assim, um sonho de ser escritora desde criança, porque eu amo ler, amo escrever, sempre escrevi diários. Então, essa Uhum. paixão veio desde a infância, e esse livro nasceu depois dessa experiência que eu tive na Bélgica. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia publicar a minha experiência, o livro da minha experiência na Bélgica, do que eu vivi lá. Porém, outras experiências novas vieram quando eu vim para Portugal, e também sempre aquela, sabe, uma coisa em cima da outra. Eu nunca tinha condição de fazer isso e estava também um pouco bloqueada. E eu tinha as notas do diário, tudo que eu vivi lá, eu já tinha organizado um pouco para escrever o livro, mas estava guardado numa pasta. Então, quando foi o ano passado, eu escutei sobre mentoria, sabe? Sobre a importância de você ter um mentor, alguém que já passou por aquele caminho, que vai te guiar naquele caminho, para você chegar onde quer chegar. E aí, pegando naquela ideia, eu comecei a seguir uma pessoa que já tinha, né, que já escreveu, uma jornalista, e ela deu algumas aulas pela internet, e eu comecei a colocar em prática, e graças a Deus consegui publicar no ano passado, agora em 2022, o Diário de Dani Borges, esse livro. Aham, que Pronto, é o bonito. Diário de Dani Borges, uma assistente social sem papel, né? Sem papel é uma expressão francesa que quer dizer ilegal na Bélgica, quando a pessoa está ilegal. E o sem papel é aquela classe de pessoas, assim, à beira da sociedade, né? À margem da sociedade, porque você não consegue muito se integrar, porque tudo que você vai fazer, cadê sua carta de identidade? Cadê sua permissão de ficar? Então, é muita porta na cara que você leva o tempo todo por ser um sem papel. Então, eu faço questão de relatar as experiências que eu tive, as boas, as menos boas, para que as pessoas saibam um pouco da realidade também aqui fora, né? Porque às vezes as pessoas vêm para cá, mas vêm com uma visão completamente distorcida, não vem preparado psicologicamente para enfrentar os desafios aqui. E quando chega, às vezes não consegue ficar.
Aí, às vezes volta para o Brasil e às vezes volta para cá de novo, depois mais preparado, entende? Muitas vezes, e eu depois comecei a acompanhar imigrantes. Eu faço esse processo, assim, de boa vontade, de bom coração, desde que eu cheguei na Bélgica, inclusive. Aqui em Portugal também comecei a fazer pedidos de autorização de residência para as pessoas. Desde que eu aprendi a fazer o meu, eu fazia também várias vezes e faço, né, quando posso, para as pessoas. Acompanho também, dou informações, porque me motiva, assim, me dá vida. É o meu propósito de vida, integrar pessoas, sabe? Acho que pelo que eu passei, eu falo, eu não quero ver essa pessoa passar o que eu passei, sabe? Então, eu fico feliz quando eu consigo ver uma pessoa legalizada, me liga, olha, Dani, já consegui, já estou com a minha legalização em mãos, meu filho já está na escola, já estamos integrados, já estamos bem, né? Então, eu fico mesmo realizada com isso. Olha que maravilha. Então, o objetivo do teu livro, em parte, é esse: mostrar como que tu pode sobreviver num país totalmente desconhecido, tudo aquilo que tu passou, mais ou menos isso, Daniela? Olha, esse livro tem vários assuntos, né? Tem, algum, tem alguns temas. O principal, ele conta os estudos, né? A importância de você realmente estudar e a importância de você lutar por um sonho, por algo que está no seu coração, mesmo que pareça que seja impossível. Isso é um tema geral, para motivar as pessoas. E depois, por trás, também tem toda essa história de imigração, das dificuldades do imigrante, de tudo que tem que enfrentar e superar para conseguir viver realmente fora do seu país. A minha especialidade no serviço social é na área de saúde mental. Eu sei que você é psicóloga, era meu sonho fazer psicologia, mas eu não pude. Mas eu sempre estou pesquisando um pouquinho nessa área, e no final eu falo um pouquinho que o meu estágio foi no hospital psiquiátrico. O meu estágio de fim de curso foi no hospital psiquiátrico. Eu conto um pouquinho dessa experiência e falo um pouquinho de terapias e tal. E de integração social, finalizo com a integração social, né, viver à margem da sociedade como uma pessoa imigrante, sem papel, ilegal. Então, assim, é importante, se a pessoa quer vir para cá, realmente, se puder se preparar, é melhor, é bem melhor. Que tipo de preparação tu acha importante para alguém Olha, que está essa aqui dentro do questão, país? a questão do visto, né, alguns países facilitam mais, outros menos, mas Portugal, no momento, tá com uma abertura grande para brasileiros, para pessoas de língua portuguesa. Eu não sei quanto tempo vai durar essa abertura, porque depois do que está acontecendo, algumas mudanças no Brasil, muitas pessoas têm deixado o Brasil e vindo para Portugal. Então, o Brasil não cabe dentro de Portugal. Então, assim, eu creio que dentro de algum tempo, se continuar dessa maneira, pode ser que eles comecem a mudar as leis para fechar as fronteiras de Portugal. Mas, por agora, Portugal está com as portas abertas e leis favoráveis aos brasileiros. E tu pensa A voltar para o comunidade, Brasil? não é bem aos brasileiros, é a comunidade de língua portuguesa. Porque Uhum. Portugal está precisando de mão de obra, porque tem a questão do envelhecimento da Uhum. população portuguesa, entende? E me diz uma coisa, tu pretende voltar para o Brasil ou quer permanecer em Portugal? Eu não tenho projeto de voltar para o Brasil. Pode ser que no futuro possa ter alguma mudança, mas não tenho nenhum projeto de voltar para o Brasil. E hoje tu é uma mulher independente, mora sozinha em Porto. Sim, moro com a minha filha, né? O meu filho também estava aqui comigo, mas já não está mais, está na Bélgica. E pronto, tenho minha vida aqui. No momento estou estudando também, estou fazendo uma formação na área digital, de comércio digital, de comunicação, porque eu acho que é importante a gente estar sempre se atualizando, a gente está sempre buscando é, aperfeiçoar, não é? O mundo está mudando muito rápido, a tecnologia está avançando muito rápido. O último livro que eu li foi um livro que se chama 12 Dias para Atualizar Sua Vida, do Tiago Brunet, e ele fala isso, que ele entrevistou mais de 100 líderes, e a resposta, a conclusão que ele teve é que a liderança está desatualizada hoje em dia. Mas que bacana, então, Daniele, toda essa tua experiência vai ajudar muitas outras mulheres que estão também querendo ir morar no país, mas sempre pensando, tu tem que se preparar, não adianta tu ir assim no impulso. Ah, hoje eu vou decidir morar em Portugal, amanhã eu vou comprar uma passagem e vou morar. Não, tem tudo na vida, tem que ter uma certa Uma preparação, preparação. tá? Sim, uma preparação psicológica também é importante. Uhum.
uma preparação psicológica. Eu penso que o livro também dá uma base, assim, olha, eu vejo as pessoas às vezes contarem, aqui você vai ganhar muito bem, você vai ganhar em euro. Às vezes as pessoas falam muitas coisas boas e às vezes não falam algumas coisas da realidade. E o livro evidencia, sim, que tem algumas coisas para enfrentar. Uhum. E para Tem um lado encerrar, bom também, sim, sim, como tudo na vida tem o seu lado bom e o lado não tão e o bom, lado difícil. é. E eu acho que esse lado difícil ajuda a pessoa a amadurecer, a crescer, a Sim, evoluir como ser humano, né? E aí, sim. assim, para encerrar, o que que tu acha que faltou falar sobre essa tua experiência, sobre essa tua vivência riquíssima, morar em 2 países? Como é que é isso, assim? O que que tu gostaria de falar? Eu só tenho a agradecer a Deus, porque é algo que eu nunca esperava viver. É algo que eu nunca esperava viver, algo que eu não havia nunca planejado. Era bom se eu tivesse planejado, mas jamais. Eu tinha alguns planos no Brasil, mas foi a mão de Deus, foi uma caminhada de milagres e de fé, e eu sou grata a Deus por isso, por poder conhecer. Eu conheço 7 países, né? Já andei aqui em alguns países na Europa, na Alemanha, na Holanda, na França, na Bélgica, em Luxemburgo, Portugal. Estive no Brasil em alguns estados são coisas assim que eu só tenho a agradecer a Deus. Uhum. Que maravilha, né? Quanta coisa legal, quantas oportunidades. Ou seja, surgiu uma oportunidade, tu abraçou, foi, enfrentou dificuldade no início, como tu mesma falou, mas depois tu foi enfrentando tudo isso. E um ano tu já estava francesa, né? Tu já estava ali Não, falando. não estava francesa, né? Mas assim, na primeira vez que eu fui para a Bélgica, eu passei pelo aeroporto de Paris, fiquei perdida no aeroporto, perdida mesmo, sem Olha, saber o que falar, sem entender nada. E da segunda vez, quando eu voltei para buscar meu filho, eu já voltei pedindo informação, já trocando, né, frases e fui. E conseguindo falar com as pessoas em francês. Então, assim, eu pude ver já uma evolução logo no primeiro ano que eu estava lá. Então, assim, apesar das dificuldades, eu comecei a ver o crescimento. muito legal. Daniele, muito obrigada por vir aqui falar um pouco dessa tua história de vida. Vai ajudar muitas pessoas que estão pensando morar fora do país. Espero que sim. Obrigada, Rosane. Obrigado pelo convite.